Tem gente que acha esse silêncio do Zen insuportável, né? Imagina um camarada num sítio, numa fazenda, com pouca luz, passando uma semana só em silêncio, fazendo zazen. E trabalhando também, né? Porque uma das coisas que o cabo mais faz no Zen, né? O rapaz chegou agora, Pedro, chegou agora, já começou a trabalhar, já foi ali acender incêndios. Então, assim, no Zen, o Zen, na verdade, é para... Tem que ter uma coisa chamada disciplina. A primeira coisa que, se alguém deseja praticar o Zen, tem que ter, primeira disciplina. Sem disciplina não há realização nenhuma. Porque nós já temos outra disciplina escondida, que são as nossas tendências, que é o que a mente já está acostumada a fazer o tempo inteiro, né? E é tão natural que a gente nem percebe que está fazendo aquilo. Mas quando a gente começa a sentar em zazen, a gente começa a ver que não é uma coisa natural. Na maioria das vezes, não é uma coisa natural. Aí, o que é que acontece? O corpo acha estranho, a mente acha estranho, tudo estranho. Até você naturalizar aquilo, pode levar um tempo. E a principal forma da gente acessar algum estado, ter algum tipo de realização, a palavra mais importante é disciplina, determinação. Se sentar todo dia, faça sol, faça chuva, independente da estação do ano, naquele horário que você determinou para você sentar, para você praticar. Porque se você não pratica, a realização também não. Para criar essa disciplina, essa determinação, às vezes dá um pouquinho de trabalho. Aí o que é que a gente começa a dizer? Ele diz assim: você deseja praticar, primeiro determine um horário e um local, que é a coisa mais simples que a pessoa pode fazer. Terceiro, simplifique um pouco um momento da sua vida. Se a gente tem uma vida muito complexa, se a gente tem uma vida muito turbulenta, essa turbulência fica nos puxando o tempo inteiro. Óbvio, né? Quanto mais você tem frentes, quanto mais coisas você faz, mais essas coisas vão lhe chamar. E mais difícil vai ser de você praticar. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Determine a hora, o local e simplifique um pouco da sua vida. Pelo menos aquele instante, para você realmente poder praticar. Até que um dia, essa prática do zazen, ela realmente ela se torna natural. Como os professores do Zen, os mestres do Zen gostam de dizer. Faz zazen sem nenhum objetivo, que é difícil. Faz zazen sem nenhum objetivo, do mesmo jeito como a gente respira e a gente come e toma alguma coisa quando está com sede, de preferência água, né? Então, assim, o Zen tem essa característica de ter a determinação, o foco no sentar, o foco no fazer as coisas. Senta, vai acender o incenso, acende com atenção plena, vai entregar o incenso, entrega com atenção plena, vai andar na sala, anda com atenção plena, é o tempo inteiro estando no momento presente. Esse, o tempo inteiro estando no momento presente, há coisas muito preciosas que hoje a ciência já diz. A gente vai falar disso, inclusive, no curso que a gente vai fazer em setembro. Como é que a meditação, como é que o zazen, como é que essa prática modifica o cérebro.
Existem pesquisas que vão fundamentando e dando exemplo de como é que a meditação vai mexendo no cérebro. As pesquisas dizem que a forma que o cérebro humano, tem de atuar é um sistema automático. E quando a gente começa a praticar, é o que acontece. Esse sistema automático, ele começa a diminuir. A mente começa a se organizar de outra maneira. Aí essa outra maneira traz muitos benefícios. É lógico, né, que essa mente automática, que é o nosso modo comum de agir no mundo, ela tem muitos pontos positivos. Por exemplo, a gente pode pensar numa coisa que é o que não está acontecendo aqui agora. Olha como é bom também. Esse sistema automático do cérebro, por exemplo, permite também fazer com que a gente consiga se planejar para uma coisa que não está acontecendo aqui. Mas esse sistema automático do cérebro, ele está relacionado a muitas doenças da mente, muitas doenças emocionais. Uma das principais, ansiedade, esquizofrenia. Mas quando a pessoa pratica com determinação a prática da meditação, esse mecanismo que a mente atua de forma automática, ele começa a diminuir. Aí os especialistas dizem, olha, existe realmente um fundamento para os benefícios da prática da meditação regular. A gente não pode dizer que a meditação é a cura para todas as doenças, mas que é um fundamento para os benefícios que os meditadores experientes conseguem o quê? Acessar. Então, aquilo que muitas vezes os monges, as monjas, os praticantes de antigamente sentiam e não conseguiam colocar em palavra, hoje a ciência coloca e diz, olha, é verdade o que as tradições que trabalham com meditação dizem. É verdade. Então, veja que a gente também está falando, é uma prática com determinação, mas também tem o quê? Tem uma mudança da forma do cérebro, da mente atuar. E essa mudança ela não acontece do dia para a noite, né? Nenhuma mudança acontece do dia para a noite. As coisas levam tempo. Mas como a gente vive na sociedade do clique, se eu puder clicar e a iluminação acontecer, se eu puder clicar e o bem-estar aparecer, é o excelente. Só que não é assim. Buda, Jesus, Maomé e muitos outros mestres, eles renunciaram à vida, um certo momento, à vida coletiva, para ter seus momentos de quê? De prática espiritual. Depois voltaram. E voltaram diferentes. Mas para isso tudo não acontecer, tem que ter essa palavra mágica, que é disciplina, que é determinação. Porque sem disciplina, sem determinação, tem uma coisa que a gente obedece, que são as tendências, tão naturais quanto respirar, a gente nem imagina. Tem uma coisa que as escolas, elas pararam mais de pedir isso, mas antigamente não, até, sei lá, uns 5 anos antes da pandemia, mais ou menos, se falava muito assim, pessoal que fazia os treinamentos dos professores, gravem suas aulas, escutem suas aulas, assistam às suas aulas depois de gravadas, para vocês perceberem o tanto de toque que vocês têm, os trejeitos que vocês fazem. E é tudo tão natural que a gente não percebe. Mas quando a gente está simplesmente assim, ó, paradinho, paradinho, e a gente começa a perceber que existe um instante que separa o sujeito do pensamento, é fácil da gente identificar a forma que a gente tem de pensar, sentir, perceber e atuar no mundo. Isso a prática do Zazen faz, porque a gente começa a ter um certo distanciamento entre aquele que pensa e o pensamento. A gente começa a observar as nossas tendências se manifestando. Antes, sem a prática, é tudo muito natural. Eu simplesmente sigo o fluxo daquilo que meu corpo, aquilo que as minhas emoções e os pensamentos mandam. Simplesmente estou ali. Mas a partir do momento que a gente tem um certo nível de prática, o que é que acontece?
surge pensamento, surge emoção, mas só que tem uma atenção plena aí. Tem um foco. Aí a gente começa a perceber que nós temos um modelo de quê? Um modelo de pensar, sentir, perceber as coisas do mundo e agir. E essa forma que a gente pensa, sente e atua, isso não foi criado do dia para a noite. Né? Isso tem marcas profundas, como a gente diz muito no Zen, desde tempos imemoriáveis. E tem coisas que a gente vai pegando do outro devido às relações, devido às relações familiares, devido à cultura que a gente está inserida. Agora imagine como que é você querer ter algum tipo de realização só através da teoria, só através do blá blá blá. Muitas vezes as palavras elas podem induzir mais ao engano do que necessariamente ao Estado. O Zen sempre gosta de dizer isso. Uma palavra, duas palavras, 1000 palavras, 1 milhão de palavras não vai lhe dar a experiência que a prática pode lhe dar. Não é que a gente é contra o estudo, não é isso. Mas é que tem que ter um equilíbrio entre a prática da meditação e o estudo, porque senão a gente vai ficar tudo obeso, assim, mentalmente. A gente sabe de tudo, mas se torna uma pessoa sem o quê? Sem realização. E os Budas, eles existem em diferentes momentos da história, justamente para dizer que essa realização é possível, que é acessível a todos, independentemente de cultura, independentemente de religião. Se você acredita ou se você não acredita, a realização, ela é acessível a todos. Agora, nenhum ser iluminado pode lhe dar a realização. Isso é um trabalho o quê? Seu. Isso é um trabalho seu. Mas as nossas tendências já estão lá, cristalizadas. Aí o que é que a gente faz? Só obedece. Só obedece. Obedece. E está tudo muito bem. O Zen tem uma fé muito grande no dia a dia. O Zen tem uma fé muito grande naquilo que você faz. As coisas que você faz, as coisas que a gente faz, elas não são diferentes. Não podem, não, elas, não é que elas não são prática espiritual, pelo contrário. As coisas que nós fazemos também faz parte da prática espiritual. Mas elas só fazem parte se você tiver consciente do que você está fazendo. Isso é um negócio tão doido que as pesquisas mostram que, geralmente, as pessoas se sentem mais infelizes, menos felizes, quando estão sem fazer nada. Geralmente, quando a mente das pessoas fica vagueando, os estados de infelicidade são maiores do que quando a pessoa está com a mente ocupada e fazendo alguma coisa realmente. Aí eles concluíram isso, que a mente que vagueia tende a ser uma mente, o quê? Uma mente infeliz. O que é que o Zen mais pede para os praticantes? Esteja presente naquilo que você está fazendo. Alguém dizia muito isso, vida comum é vida iluminada. É como você vive as coisas que é importante. Mas também não pode ser uma crença na realidade, assim, igual aqueles caras lá do submersível, né? Eles acreditavam tanto que ia dar certo, burlaram ali várias leis de segurança e simplesmente, feito um zumbi, acreditando que ia dar tudo certo, acreditando na própria ignorância, não curtiram, acho que nem 10 minutos de viagem, porque o submersível o quê? Implodiu.
E a mente, ela é danada, viu? Se ela está fazendo isso com a gente o tempo inteiro. A mente, ela joga o tempo inteiro. Imagine só você ter aquele nível de cegueira. Porque os fabricantes, por exemplo, do vidro lá, daquele submarino, né, daquele submersível, eles disseram, olha, esse vidro não aguenta. Vai ser surpresa para mim se o vidro aguentar a pressão. Mas assim, a nossa mente nos engana tanto que a gente acredita. O nome disso é delusão, a gente acredita na ilusão. A gente é muito teimosinho, muito teimosinho. Eu conheço uma pessoa que está com um problema de circulação na perna, né? Então, abriu uma varicose, parece que chama. Abriu uma ferida, tradicionalmente, popularmente conhecida como ferida. Aí a pessoa foi ao médico, o médico disse, não faça isso de forma alguma. O que a pessoa teimosa faz? Faz aquilo que não é para fazer. Porque já está tão acostumado a não cumprir regras, por exemplo, a não ter uma certa disciplina, a não ser humilde, por exemplo, e começa a fazer aquilo que não é para fazer. Diz que a pessoa disse, olha, use gel, não, gel não, é um negócio lá que diminui a dor, xilocaína, acho. Mas só use ao redor do ferimento. Não use no ferimento. Aí o que a pessoa teimosa, que tem um ego bem grandão, faz? Usa o gel lá na ferida, dentro da ferida, e não ao redor. Se você chegar para conversar com uma pessoa dessa, tudo o que você disser vai ser uma ofensa. Porque a pessoa está tão fechada na própria paisagem mental que não consegue ver fora dela. Vê muito pouco fora dela. E a forma de atuar da mente daquela pessoa é assim o tempo inteiro. Aí vai ser uma conversa que a pessoa vai mudar. É muito difícil. E às vezes o camarada tem que dar um choque bem grande assim, sabe? Os tapas, pá, 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 para ver se a pessoa acorda. Se você tapas físico não, certo, Esther? São assim, umas palavras duras, que nem a pessoa diz, olha, Deus vai me curar. Deus vai lhe curar. Não precisa nem do médico. Não vá ao médico, fique muito tranquila. Aí, teve outro dia, a pessoa olhou para mim e disse, tá bem melhor, não tá? Eu digo, para mim já está 100% melhor. Aí a pessoa disse, você é doido. Eu digo, não, você não está dizendo que está sempre muito melhor? Diz que não está melhor. A gente se engana, pessoal. A gente se engana. E isso é muito sutil que acontece na mente da gente. Está tudo contribuindo para que a gente se engane. Os pensamentos, as emoções, a interdependência, a bolha que a gente chama. E está tão preso naquela bolha que a gente não consegue ver fora dela. Mas quando a gente para e começa a perceber que existe uma diferença, um tempo entre o pensamento e o sujeito, a gente começa a perceber que a gente tem todo um modelo de atuar, de agir, de pensar e sentir o mundo. Essa forma de atuar no mundo é o que a gente chama de karma. Aí tem tradições que vão dizer que karma é o que acontece. Não, karma é o que a gente faz com aquilo que chega até nós. Karma significa ação. E essa ação é proveniente de quê? De todo um conjunto de valores que a gente tem, de todo um modelo que a gente tem de operar a mente e emoções. E o Zazen faz com que a gente perceba aqui. Tem até algumas pessoas que dizem que é preciso pagar o karma. Eu queria saber se eles aceitam
crédito, porque débito está difícil, viu? Às vezes a gente tem falta de habilidade para se relacionar com as pessoas, aí diz que está pagando um carro. Não, às vezes é só falta de saber se relacionar com as pessoas. Às vezes é pura ignorância. A vida fica muito pesada quando a gente acha que está nela para pagar carro, para ser castigado o tempo inteiro, né? E as mensagens que a gente recebe quando é criança, né? Olha, nós somos um pecador. Nós somos fruto do pecado. Caramba, o camarada diz, ouvi isso desde cedo, hein? A nossa cultura valoriza muito essa questão do sofrimento, entendeu? Sofrer é sinal de ir para algum lugar melhor. No budismo, é justamente o oposto. O Buda falava, a gente sofre por um motivo. Esse motivo é a ignorância. É porque a gente não está vendo as coisas como as coisas são. E quando a gente começa a fazer uma prática espiritual, de colocar sob cheque, analisar uma por uma dos nossos valores. Isso leva ao quê? Será que isso realmente faz bem? A gente começa, inclusive, até a criar uma ideia que existe uma deidade superior que pode resolver os meus problemas. E a gente passa a ter uma relação com aquela deidade superior como se fosse o quê? Nós somos o filho que pedimos coisas aos pais. E como os pais são sempre generosos, eles vão cumprir os nossos o quê? Os nossos desejos. Nós não temos uma relação madura com a divindade. Nós temos uma relação de quê? De infantilidade. E às vezes a gente tem apenas baseado essa relação na ignorância. Igual uma vez eu vi, para encerrar aqui, um professor colega meu viajava para Pernambuco da aula e eu vi uma coisa tão terrível que eu disse, calma, velho, não é assim não. A pessoa disse, se eu fosse Deus, naquela hora ali que estava tendo um determinado movimento, eu fazia ter um terremoto bem grande para morrer tudo. É forte, né? A nossa ignorância, a gente contamina entre aspas, até a deidade maior, até a ideia de Deus, a gente contamina com a nossa ignorância. Olha só, se eu fosse Deus, eu fazia ter um terremoto, alguma coisa ali, para matar todo mundo naquele instante. Pegava tudo, já que está tudo junto. A gente vai contaminando tudo com o quê? Com essa nossa base de ação, de percepção, de valores, de sentir. Quando a gente começa a perceber que tem isso, e tem uma autonomia sobre isso, isso é muito libertador. E você não precisa de muita teoria para fazer isso não, viu? Basta você sentar periodicamente, naquele tempo que você determinou, que você vai começar a se auto-imprimir. Você vai começar, pratica e vê como é que atua. E a melhor forma de ver como é que a gente atua, a melhor forma é no relacionamento. E a gente começa a perceber que com uns a gente tem um tipo de relacionamento, com outros um outro tipo de relacionamento. E que tudo isso contribui para a gente ser o que a gente é. Mas se você perceber como é que atua e o que é que você acha que precisa mudar, isso é bom demais. Isso é libertador. Hein? Isso é fundamental, médio, universitário, até PhD também. Mas aquela velha história, isso não pode ser uma conversa bonita. Tem que ser o quê? Tem que ser uma prática. Porque de conversa bonita, o mundo está cheio. Então,
que os médicos nossa parte estejam a todos vocês, que possamos tornar o caminho. Um abraço para você que está em casa. Até a próxima, viu, Esther? Tchau, tchau.